né, da Alessandra, não era sua mentorada no Journey? Exatamente. Exatamente. Coincidência, é. E aí, Wes, tudo bem? Bem com você. Tudo bem, graças a Deus. Agora não mais como mentor, mas sim como um CEO, como o nosso Wellington fala. CEO de 2 colaboradores, mas vamos lá. Um dia eu chego lá, É assim que começa. É isso, é isso. Estamos crescendo, graças a Deus. Quem sabe eu não sou o próximo a contar a história aqui também. Vai Boa. ser. Só para lembrar, pessoal, eu vou gravar aqui para postar no canal do YouTube depois, que eu vou movimentar um pouco mais. Acho que aos poucos deve chegar um pouquinho mais de gente. Hoje tá rolando um monte de evento aqui, por aí também, então o quórum tá um pouquinho prejudicado. Tem gente viajando, enfim. Mês de maio é bem movimentado, né? Eu também acho que no calendário editorial, alguns negócios devem estar antecipando, porque mês que vem tem Copa do Mundo, então só vai se falar nisso. Verdade. Pois é. Ontem o Brasil parou, né? Às 5h30 da tarde. Nossa Senhora. E até tem um outro evento aí que eu estou participando também, organizando, tá difícil o quórum lá, de encaixar as agendas. Acho que até passar a Copa do Mundo vai ser um desafio mesmo. Vamos lá. Se vocês quiserem, assim, se apresentar, a dinâmica aqui até para falar para o pessoal que está entrando, é um evento, tanto a Alessandra quanto a Bia são clientes do escritório, aqui do da Maia Advogados. Vou me apresentar porque tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, também como vai ficar no canal. É um escritório voltado, né, para o direito corporativo, então para prestar assessoria jurídica para empresas em crescimento, né, pequenas e médias empresas. Enquanto a gente tem nichado cada vez mais, focado cada vez mais na parte tributária, mas o escritório possui todas as áreas do direito. Para quem é cliente da assessoria mensal, eu até estava comentando com a Alessandra, a partir do mês que vem, vamos ver como vai ser por conta da Copa do Mundo, né? Mas a ideia é que a partir do mês que vem, vou aprender um pouco com esse formato aqui, que a gente fez o webinar mais para testar, mas a gente vai começar a ter, talvez até o nome seja Bom Dia CEO. Então, vou pegar uma data fixa, então, por exemplo, primeira terça-feira do mês, ou última terça-feira, última sexta-feira, isso eu vou pensar numa data recorrente para promover um café da manhã com quem é cliente da assessoria mensal, e aí presencial, e com uma transmissão online, enfim, para quem não é da assessoria mensal, para quem quiser participar de uma forma um pouco mais aberta. E aí, sem mais delongas, hoje a gente vai ter 2 cases aqui, são empresas que cresceram mais de 100%. Eu acompanho de perto os números dos clientes, enfim, algumas das estratégias, eu gosto bastante de aprender com os clientes. Um dos propósitos do meu e do escritório, inclusive, é esse, de levar a educação e de aprender também com os clientes, compartilhar os cases, obviamente, né, o que não é sigiloso, a gente nunca divulga nenhuma informação sigilosa, mas falar, olha, tem fulano que tem feito isso aqui, às vezes apresentar, convidar para bater um papo e um aprender com o outro, porque eu penso, o objetivo do escritório é de ser um ecossistema de negócios, então como eu não consigo oferecer solução para tudo, sou só um advogado, eu acho que compartilhando as experiências, às vezes dentro do ecossistema de negócios, apresentando parceiros estratégicos, aqui, por exemplo, a gente tem a Cássia representando a Bracet, que é um dos principais parceiros do escritório, tem o Bruno também, que agora, ele já empreendia antes, né, mas agora está focado ainda mais no seu próprio negócio, que tem uma expertise comercial. Então, o objetivo é esse, integrar cada vez mais no ecossistema. Então, se vocês também quiserem se apresentar, Alessandra e Bia, por ordem alfabética, para ser justo, já que ambas são mulheres, podem ficar à vontade, falar um pouquinho da trajetória de vocês, e aí do negócio, e depois da apresentação a gente vai para o case de forma mais objetiva. Bom dia, pessoal. Sou a Alessandra, eu sou sócia da Prime Baby, né? A Prime Baby é uma empresa, uma marca de produtos para bebê, né, crianças, que nasceu em 2006, 2007, 2006, 2007. Na verdade, o precursor da história toda foi meu marido, né? Ele que é o empreendedor raiz. Eu sou a ajudadora idônea que ficou ali por trás, né?
e buscando, graças a Deus a gente tem assim, nós somos bem diferentes, ele é muito comercial e eu sou totalmente da área administrativa mesmo, e eu acho que tudo, a gente já está junto, nós casamos em 99 e estamos trabalhando desde 99 juntos, né? Então esse ano vai fazer 27, 28, né, de casado. E casados e sócios, e tem dado certo. Nós estamos aí junto, a empresa está em pé, tivemos 3 filhos, e sim, passamos por vários altos e baixos, né? Enfim, mas a Prime Baby existe desde 2006. A gente sempre trabalhou com a parte de bebê, e em 2006, 2007, ele se aventurou para a China, para a gente vendeu uma parte da empresa que a gente já fabricou, a gente já teve máquina, tivemos já 20 funcionários, e as coisas vão mudando, né? O varejo, ele vai, muito, assim, dinâmico, né? As coisas vão mudando. E o empreendedor é muito dinâmico também, né? Que faz, que é o meu marido. Ele vai desbravando e vai vendo o que está na frente, o plano B, o plano C, e assim a gente... Mas sempre no ramo do bebê. Em 2006, a gente começou a importar. Em 2007, ele viajou para a China, foi atrás de fábrica, trouxe o nosso primeiro container de carrinho e ali começou a nossa história, né? Desenvolveu o logo, tudo. E sempre trabalhamos com B2B, né? Sempre isso, em 2006, 2007, nem existia ainda, né? Venda online. E sempre trabalhamos com B2B, mudamos nossa empresa para Santa Catarina, em casos de benefícios, tudo. E o ano 2023 para 2024, depois da pandemia, muita coisa mudou, né? O mercado online aí veio para realmente mudar, né? O varejo mundial, né? Eu creio. E a gente teve que se adaptar a essas mudanças, né? E então, depois da pandemia, a gente viu muita coisa mudando. Os nossos clientes que compravam de nós começaram a vender na internet, a gente não vendia. Começou uma guerra de preço muito grande, né? E aí vieram as grandes plataformas, né? Antes era site, veio o Mercado Livre, veio a Amazon, e aí começou essa guerra de preços. E aí a gente sentiu a necessidade, nossa venda caiu muito em 2023, 2024, da gente dar esse passo e dessa mudança de ir para o e-commerce nós direto, a nossa marca, né? E foi aí que a gente fez a grande mudança. A gente estava sentindo assim as vendas estagnadas, não vendia, os clientes não estavam mais comprando, e foi a hora que a gente deu um clique e falou, não, a gente tem que partir pro online. E aí a gente começou em 2024, 24, abrindo nós mesmos contas, aí eu fui, e com isso eu fui atrás aí de abrir a mente, conhecimento, tudo. Mas você acha que eu falei muito? Quer apresentar a Beatriz, depois eu continuo? Como você quer fazer, Wellington? É, eu não tô te ouvindo. Desculpa, estava com o Ah, microfone desativado. Vamos pedir para a Bia se apresentar também, é, e aí depois a gente começa a falar dos cases propriamente dito. Em tá legal. detalhe, eu vou tentar fazer vou conduzir aqui, como eu conheço um pouquinho aí do case de cada uma das duas, fazendo algumas perguntas também, mas obviamente vocês vão desenvolvendo, porque o objetivo é contar esses bastidores que não tem no LinkedIn, que às vezes ninguém só fala conhecendo a pessoa mesmo, né? Mais das batalhas do que só das glórias. É, Pode ir, Bia. Beleza. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Beatriz Bussab, eu sou fundadora da Dentai e também sou proprietária da Clínica Dentai. Eu me formei há 8 para 9 anos atrás e desde que me formei na odontologia, eu sempre falei que eu ia ficar 10 anos no mocho, em atendimento, na linha de frente. E eu sempre gostei muito de empreender, de criar, de fazer coisas novas, e o mercado odontológico extremamente arcaico, eu sempre tive algumas possibilidades. Só que eu precisava realmente encontrar alguma coisa totalmente diferente e disruptivo. E igual a Lê, eu acho que a China é o ponto de encontro nosso. Eu fui para a China em busca de algum tipo de investimento com meu pai. Eu venho de uma clínica de empresa familiar, muito engessada. Passei já por vários conflitos internos e também de embate mesmo com ele, porque nós temos perfis muito de estar na frente, de liderar, mas muito centralizador, e eu já com um pouco mais de fluidez e com essa nova onda de mercado e também de
de liderança totalmente diferente. E nesse ponto de encontro, que eu acredito que foi realmente o meu ponto de ruptura, eu já estava muito saturada de ter que lidar com o autoritarismo dele e a liderança dele, que ele chegou onde ele está, graças a isso, e tem total mérito dele, mas eu queria ser diferente. Então, a gente foi para a China juntos, em busca de alguns tipos de investimento, e eu já queria aproveitar realmente para me desvincular dessa nossa empresa familiar, e foi lá que eu comecei a anotar absolutamente tudo que eu estava vendo, só que quando eu cheguei aqui no Brasil, no primeiro dia, eu falei, cara, tudo isso que eu vi lá é legal, é diferente, mas não está dentro do meu propósito. Nada contra produtos físicos, mas eu não tinha condição de ter estoque, não tinha condição de bater de frente e ir atrás de Anvisa, e eu acabei reunindo todos aqueles documentos e falei, Deus, o que você quer com isso? Porque eu sei que não é nada disso. E então me veio uma grande ideia de criar uma inteligência artificial, que ainda era o comecinho de inteligência artificial, só tinha ChatGPT na época, e o ChatGPT não conseguia gerar esse tipo de imagem, então a gente realmente teve que criar do zero a nossa inteligência artificial. E fui atrás de algumas empresas, consegui uma empresa que conseguisse, que realmente se comprometesse, né? Não conseguiram prometer nada, mas enfim, eles estavam junto no projeto, e a gente conseguiu desenvolver a primeira inteligência artificial para dentistas efetuarem vendas. Então, hoje em dia, a gente se posiciona como a melhor ferramenta de venda do mercado, onde a gente realmente consegue um aumento muito exponencial de vendas de dentista e paciente através da apresentação do antes e depois daquele paciente. Então, basicamente, a nossa IA faz uma simulação de sorriso, e com isso, depois, a gente acabou transformando a nossa clínica. A minha clínica, diferente do meu pai, a gente separou e a gente começou a implementar tudo que a gente prega na Dentai, na clínica Dentai. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Legal. Até tem algumas coisas em comum, né? Vocês falaram que a China é o ponto de encontro, mas também as duas estão em Alphaville. Mas fora essa questão geográfica, digamos assim, uma coisa que foi proposital quando eu escolhi vocês duas é pela diferença de gerações, mas por ter uma questão talvez em comum ou semelhante no contexto familiar, que são empresas, são pessoas que vieram de famílias empreendedoras, pelo pouco que eu conheço também da história do Sidney, que é o marido da Alessandra, acho que o pai dele também empreendia, enfim, mas são realidades diferentes, gerações bem diferentes também, mas porque tudo bem que aqui é mais o foco no aumento de receita, mas não tem como falar de aumento de receita sem passar um pouco sobre gestão e cultura também, principalmente gestão, de visões diferentes, né? Porque pode ser que sim, pode ser que não, mas às vezes pode ser que a Alessandra viva isso com os filhos dela, porque a Alessandra é mãe. Então, até o objetivo é trazer um pouco essas visões diferentes de geração. Até uma pena que a Ariane, que é da Bracete, ela está no Scale Meeting hoje, porque também é uma empresa que atravessou essa mudança de geração, né? Eu acho essa visão interessante. 2 pontos que a gente nem vai abordar aqui, mas com certeza vai ser tema para algum evento esse ano, que são recorrentes para empresas que vêm dessa realidade, a passagem de bastão na mudança de geração, na sucessão, ou na venda da empresa, né? Que vai depender se nenhum herdeiro quiser assumir, alguém vai ter que assumir, seja através de venda ou da profissionalização da gestão. E esse choque de cultura também de sair um pouco do operacional, mas sem sair da operação, que com certeza, quando a gente fala de aumento de receita, passa um pouco por isso também, porque não tem como a empresa sair de alguns milhões para muitos milhões, só com o sócio centralizando a operação. Acho que um pouco, eu sei que a Alessandra passou um pouco por isso, a Bia também, sim, principalmente na clínica, né, que o software é mais escalável do que se você for pensar no serviço propriamente dito, embora ainda assim precise aumentar a operação na medida em que vende mais, né, que seja no CX, no suporte e tal. Então, queria, Alessandra, aí, se você puder comentar um pouco aí da parte da Prime Baby, talvez comentar ali como que era a empresa na época que era B2B,
E aí, Sim. qual que foi o gatilho que levou essa mudança para acrescentar o B2C? E hoje o B2C representa a maior parte do faturamento, né? E o faturamento aumentou bastante depois disso. Então, a gente sempre foi B2B, né? E chegamos a ter equipes, representantes, tudo. E aí, depois da pandemia, enxugou-se tudo, né? E mudou-se tudo. E aí ficou eu, meu marido e uma funcionária minha só, que é a minha braço direito, que para fazer faturamento a gente tinha logística terceirizada, então assim, tudo funcionava e os representantes, né? Mas com essa mudança aí de pós-pandemia, inteligência artificial, tudo mudando muito rápido, aí eu falei, eu preciso ir atrás de um conhecimento, né? Porque eu me formei, casei, depois eu não estudei, assim, não fiz mestrado, tudo, comecei a trabalhar em empresa familiar, a gente vai, infelizmente, vai deixando, né? É uma cultura que eu não quero passar para os meus filhos, que eu não passo para os meus filhos, que eu acho que eu pequei nesse quesito, né? Eu deveria ter ido antes, buscar mais conhecimento, mas não podia, daí tive filhos, saí, fiquei 7 anos sem trabalhar, voltei, e em 2023 eu falei, eu preciso colocar essa inteligência artificial na minha empresa, né? É, e aí foi quando eu comecei a buscar, conheci o G4, fiquei o ano inteiro, eles ficaram me assediando, fazendo isso, fazendo aquilo, fui em alguns encontros, tal, e no final do ano eu entrei num processo deles, que é o Journey, né, que era uma jornada de um ano, e isso foi, assim, muito importante para mim, porque eu me atualizei de muita coisa, né, até em termos de mercado, coisa que eu estava muito desatualizada, e, e tive muito networking, muito conhecimento. Inclusive o Wellington veio de lá e todos os outros muita gente que eu conheci lá, e isso foi muito importante, porque a gente, como era uma empresa familiar pequena, a gente estava muito no nosso mundinho, né? E a gente precisava expandir isso. E com isso veio a necessidade e muito se fala, né, nós como CEOs, como, né, sócios, a gente tem que sair do operacional, porque senão a empresa trava, e realmente trava, porque se você não está ali, a operação não anda, né? Então a gente buscou consultoria para implementar as contas, né, nos marketplaces, uma boa consultoria, né? Uma das coisas que a gente aprendeu sempre é colocar pessoas que saibam até mais que você, né? Porque e ter essa humildade para poder delegar, né? Isso. E contratamos a consultoria, montei um time, peguei gente bem mais nova que eu, porque, né, eu já estou na década já passei dos 50, então eu tive que pegar os universitários ali da faixa dos 20 e pouco, porque é outra dinâmica, né, o aprendizado é mais fácil, já vem, né, desse nível de internet na veia, né? IA na veia, tudo, né? E isso foi muito importante. Então, com essa montagem de equipe, com os cursos que eu fiz, isso foi dando engajamento e a gente foi crescendo. A consultoria foi muito importante, ficamos um ano com eles, a gente realmente cresceu. Nosso faturamento de 2024 para 2025, ele quase que triplicou em vendas, né? Então a gente estava com receio de que era o nosso produto, não era o nosso produto, era a venda que estava mudando, né? O mercado está mudando do varejo para o online, né? E a gente viu muita empresa, muita loja, infelizmente, depois da pandemia, lojas de varejo, lojas, né? A gente vendia muito para clientes no Brás, clientes aqui que vinham comprar de fora. Isso tudo mudou, né? Hoje em dia o pessoal está comprando na internet, ainda é pequeno, o mercado ainda tem muito que expandir, né? Parece que o Brasil hoje é, sei lá, 13%, acho que de vendas online, Estados Unidos é 30%, China 50%. Então, assim, a gente ainda tem muito campo para crescer, né? E isso foi realmente um grande passo que a gente deu com a profissionalização, com montagem de equipe, com implementação de cultura na empresa, né? Isso também foi bem legal. Assim, muita coisa que eu aprendi, fui buscar fora para colocar dentro da empresa para que a gente pudesse, né, avançar, crescer, e trazer nossos outros produtos, né? Tá sempre atualizado ao que o mercado tá. E assim, e de um ano para cá, a gente entrando com os produtos que eu entrei, a gente já vê outras mudanças que já estão acontecendo. Então, assim, a gente tem que estar sempre ligado nos acontecimentos, porque hoje as coisas estão muito, muito rápidas, né? E com a IA, então, às vezes eu me assusto, né? Porque você está aprendendo um negócio num dia, no outro dia seguinte, o negócio da IA já evoluiu de uma forma, assim, estratosférica, né? Beatriz, acho que pode falar mais sobre isso, que tá com a IA aí
de pronto. Mas foi uma mudança bem, bem grande, assim, que a gente teve, bem boa. Ainda tem muito que melhorar, eu acho, tem muito que crescer, arrumar, arrumar a casa, né? Porque a gente cresceu e agora tem que, eu acho que estruturar cada vez mais, né? Mas a nossa grande, acho que, sacada foi eu ter saído um pouquinho desse operacional, conseguir sair para eu ter tempo para fazer outras coisas, né? Buscar outras frentes, buscar outros métodos que eu possa avançar e ter tempo para outras estratégias, né? É mais ou menos Alessandra, isso. só aproveitar esse gancho, como que foi a mudança do seu sócio, né, do Sidney? Se é que mudou algo, eu não sei, porque ele cuida da parte comercial, como que ele estruturou isso? Aí depois vou passar para a Bia, eu aproveito o gancho para no próximo bloco a gente falar de como vocês estruturaram a operação para suportar esse crescimento, mas eu queria entender um É. pouco esse momento que o Sidney fica mais no comercial, certo? Ele era muito comercial, né? Mas assim, a gente já tinha sentido uma queda muito grande do B2B, né? E vou te falar, quando a gente mudou, a gente sofreu também, porque a gente começou a gente teve que deixar de vender para os nossos clientes, né? Porque uma que a gente estava sofrendo muito problemas de pagamento, coisa que no B2C a gente não tem, a gente recebe mais rápido, o fluxo é mais rápido, e realmente a gente teve que virar a chave e bater de frente até com representantes, com clientes, não tirando totalmente, a gente não tirou totalmente, a gente ficou com alguns, né? Mas a gente mudou a estratégia, assim, olha, só vendo para quem não for vender no mercado online, para quem só for vender loja física, para quem paga à vista, é muito importante para a gente, foi coisa que a gente teve que mudar, porque a gente vendia muito parcelado, né? E aí não tinha como mais, porque se o mercado ia para o online, ele não conseguia depois nos pagar. E ficamos com dois. Hoje a gente tem dois só clientes, vou te falar para vocês. Hoje a gente está, acho que 90% online e 10% no B2B, porque realmente a gente não pode tirar ainda, mas são dois que a gente vai ter que tirar também. Então, assim, o Sidney mudou muito, porque como ele era o comercial, mas ele faz a parte de compra, de desenvolvimento, e ele teve mais espaço para fazer isso, né? Essa parte aí de desenvolvimento de produto, de ir atrás de novos parceiros, até de essa parte ele ficou mais tranquilo, assim. Mas ele foi o primeiro a querer fazer a mudança mesmo, porque viu que o mercado já estava saturado, né? Já não estava mais virando o que era antigamente, né? Mas ele faz mais a parte hoje de logística, de compras, e o comercial mudou muito, né? Assim, não existe mais aquele, infelizmente, não sei se felizmente, né? Aquele trato de cliente com cliente, né? Legal, muito bom. Aí, Bia, se você quiser falar um pouco da sua experiência e agora, também esses gatilhos de mudança, acho que não sei se a Bia caiu que travou aqui, né? Mas uma das palavras que talvez são a tônica aqui desse webinar seja isso de mudança de mercado, que me parece que cada vez acontece mais rápido. Aí já até aproveitando aí para provocar um pouco, como eu sei que você vai falar de IA também, né? Mas de como isso aumenta as vendas em consultórios, como você implementou, mas queria ver a sua visão, mas pode falar isso mais para o final, não tem problema, de como você vê a IA, por exemplo, no SaaS, né, em softwares, esses serviços com tecnologia, com um diferencial ou não. Por quê? Pelo que eu particularmente tenho acompanhado, cada vez mais a questão tecnológica deixa de ser, pelo menos para o pequeno e médio empresário, um diferencial, porque vai ter uma barreira de entrada, a princípio, né, bem menor do que tinha alguns anos atrás, até poucos anos atrás, porque se a gente for pensar na Dentai, acho que você começou a desenvolver, você fala melhor, acho que 3, 5 anos atrás. E hoje, a sua não, né, porque tem tratamento de imagem e tal, mas hoje em dia praticamente qualquer pessoa consegue desenvolver uma IA, eu acho. Eu queria escutar um pouco sua opinião sobre isso, uma vez que você é uma especialista aí sobre o assunto também. Cara, é exatamente isso que a gente vem combatendo, que a gente troca bastante, porque
tem muitos concorrentes que vieram através de uma simples parceria, né? E acabei não fazendo o contrato, não me precavendo, foi muito inocente no começo. E o pessoal acabou montando em cima, acabou copiando, e isso acabou surgindo muitas concorrentes, onde eu estava no mercado sozinha, né, liderando e realmente com pioneirismo. E agora, o que eu vejo que não é só criar, copiar, mas sim entender a lógica do produto e usabilidade do produto. Porque inteligência artificial por inteligência artificial, tem muita gente que não consegue ainda formular um prompt de forma correta ou que você consiga explorar a inteligência artificial de uma forma mais profunda. Eu vejo que no mercado hoje em dia a gente acaba tendo outros tipos de possibilidades. Antes era a tecnologia, hoje já não é mais a tecnologia, assim como o El falou. Mas hoje em dia é o serviço, onde a gente vai aplicar essa tecnologia, de que forma? Então, até um spoiler aqui do que a gente está criando. Primeiramente, lancei a inteligência artificial só para fazer a transformação do sorriso para o dentista utilizar na avaliação e fazer uma venda para o paciente, conquistar aquele paciente, criar desejo. Agora, não é só isso, a gente precisa fazer todo o acompanhamento dessa venda. E a gente está criando e desenvolvendo aqui por trás, obviamente, utilizando inteligência artificial como uma assistente, mas o que a gente tem hoje na saúde? Temos prontuários clínicos, mas a gente não tem nada de prontuário comercial. Então, a gente está desenvolvendo um prontuário comercial super forte e abastecido com inteligência artificial, onde o cara vai fazer essa simulação da transformação do paciente, logo em seguida vai preencher informações básicas sobre orçamento daquela consulta, então com valores, motivação do paciente e objeções. Então, por que aquele paciente não fechou naquele momento? Então, nossa inteligência artificial vai fazer mensagens para a venda daquele produto. Então, ela vai fazer follow-up, ela vai fazer todo esse funil comercial, que hoje a gente sabe que é alguma coisa um pouco defasada, principalmente na odonto, como já falei, que é um mercado meio arcaico, muita gente não faz ideia do que é um CRM. Então, a gente vai buscando essas brechas do mercado para a gente conseguir sanar e suprir e deixar cada dia a vida do dentista. Mas por esse meio que a gente tem caminhado com o uso da inteligência artificial. E aí, só para dar um passinho atrás também, pensando na sua operação que levou ao crescimento do faturamento também, tanto na Dentais SaaS, na clínica, como que foi isso para você? Qual que foi o gatilho? É o que eu falo, eu dividi para conquistar. O gatilho realmente foi esse posicionamento diferente da liderança entre eu e meu pai. Esse foi o gatilho, esse foi o princípio, porque eu, sem brincadeira, posso falar tranquilamente que ele trabalha hoje em dia das 5 da manhã até meia-noite, fácil, mas isso já há 35 anos. Quem aguenta isso, né? Quem vive com isso? Ele vive super bem, mas eu jamais iria viver. Então, eu gosto realmente de ter qualidade para eu fazer minhas coisas, para eu me priorizar, para eu me cuidar. E esse foi um ponto de encontro onde eu sempre visionei. Então, aí, a partir daí, eu pensei, eu preciso dividir. Eu sei que tem pessoas extremamente melhores do que eu para fazer funções onde eu não alcanço. No que eu sou boa? Eu sou boa nisso. No que os outros podem me ajudar para a gente conseguir conquistando mais espaços. Então, eu realmente deleguei funções, mas antes de tudo, para a gente conseguir transformar uma empresa que tinha uma cultura extremamente arcaica e centralizadora, foi um processo um pouco difícil, mas a gente conseguiu, mas foi esse o primeiro passo, realmente mostrar essa cultura diferente, me posicionar, que eu acho que é o mais importante. A gente precisa estar junto com a nossa equipe, precisa conversar, precisa estar ali lado a lado daquela pessoa, para a gente realmente ir construindo de pouquinho em pouquinho essa nova cultura, esse novo passo, esse novo processo e essa confiabilidade de funções para aquela nova pessoa. E é isso que acaba acontecendo, a pessoa faz o seu melhor, você faz o seu melhor, e cada um vai conseguindo expandir mais ainda. Boa. Aí aqui já aproveitando esse gancho, para a gente entender bem de bastidor mesmo, como que vocês estruturaram a operação
para esse crescimento, né? Até porque o crescimento muitas vezes não, o crescimento é uma consequência de uma ideia e de uma execução que vocês tiveram. Então, vamos supor, no caso da Prime Baby, vocês viram que estava acontecendo uma mudança de mercado, começaram a mudar para tentar absorver essa mudança, e aí, um ano depois, praticamente, ter o resultado mais objetivo, quase triplicou o faturamento, né? Mas como que vocês fizeram, por exemplo, para encontrar consultoria, depois aumento de time, treinamento desse time? O que deu certo, o que deu errado? Teve gente que saiu, por exemplo, teve um turnover, gente que entrou, vocês viram que não funcionava, demitiram. Bem coisa que geralmente a gente não fala isso, né, em webinar, em palestra e tal, e o resultado vem muito disso, né, muito menos do que só que ver mudança de mercado. Provavelmente seus concorrentes e os seus clientes da época do B2B viram que estava mudando para o marketplace. Só não executaram, ou não fizeram nada, ou não conseguiram executar o que era necessário para acompanhar essa mudança. E, querendo ou não, vocês fizeram isso e conseguiram acompanhar essa. Então, dos bastidores, obviamente o que fizer sentido de falar, o que não for confidencial, como que vocês estruturaram isso, eventualmente como que treinaram essas novas pessoas que entraram? Acho que até para o próximo bloco tem bastante gente aqui que é de varejo, a gente pode falar até um pouco de questão logística depois, mas queria entender como que vocês organizaram essa estrutura. Bom, eu acho que para nós o primordial foi ter pego uma consultoria mesmo que entendesse muito do assunto, porque hoje a gente trabalha, né, com o Mercado Livre, com a Amazon, com Shopee, e cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de trabalhar na plataforma, e são muitas coisinhas que tem dentro de cada um. Então, assim, eu precisava realmente saber, pegar alguém que conhecesse. Então, a consultoria, para mim, foi o primordial, porque eu contratei a consultoria que realmente é muito boa, um valor que talvez na época eu falava, não posso pagar, mas que graças a Deus a gente conseguiu pagar, e que fez a diferença, né? E buscar no mercado gente que fosse realmente da área, né? Que já tivesse experiência, tudo, mas a gente foi construindo. Peguei gente muito nova, mas a gente foi construindo também a cultura, né? No começo eu peguei rápido, porque eu precisava rápido, não podia, assim, esperar muito tempo. Uma das pessoas, já de cara, eu já falei, não tá indo contra, acho que eu até falei isso aqui no primeiro webinar que a gente fez, e um dos erros que eu fiz, eu posso falar hoje, porque eu demorei 1 ano para tirar essa pessoa da empresa. Isso para mim foi uma das coisas que, assim, eu devia ter ouvido a minha cabeça antes, né? Porque eu aprendi muito isso, né, nos cursos que eu fiz no G4 de cultura. Se a pessoa não está indo de acordo com aquilo que você está vendo, de acordo com a sua cultura, daquilo que você acredita, promove para o mercado externo, né? Promove. E eu demorei muito. Então, um dos erros que eu fiz foi esse, né? Demorei 1 ano, e aí depois de 1 ano para você tirar uma pessoa da empresa é um custo muito grande, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que me fez aprender é isso. Se já de cara não está dando certo, já tira da frente, já troca. Mas a busca por esse conhecimento, de colocar a gente de uma consultoria, de buscar, isso para a gente foi o mais importante. O mais importante que eu acho que teve, assim, porque você pode até aprender sozinho, mas assim, eu não tinha condição de aprender sozinha e nem tempo, né? A gente quer abraçar o mundo, mas não pode. Então, assim, pegar gente que tenha mais conhecimento é realmente um diferencial para nós foi. Legal. E a equipe saiu de quanto para quanto? Pensando nesse intervalo aí que triplicou praticamente o A faturamento. gente tinha uma equipe só, na verdade, a minha equipe era eu, Aí eu e que a minha era eu. Eu tinha mais 2 que não eram da área, daí eu tive que trocar, e hoje a gente tem 5 pessoas na equipe, né? E uma das mudanças que a gente fez no final do ano também, a gente tinha uma logística terceirizada, né? Que no começo foi bom, mas aí a gente viu que também é um negócio para nós, que se você não está perto da sua operação,
do produto é difícil, a gente tinha muitos problemas, assim, de não estar pronto para coletar, e Mercado Livre, essas coisas, tem tudo horário, tem prazo, aí se você não cumpre, você cai sua pontuação, então, assim, é muita coisinha que você tem que ficar ligado. Então, o final do ano a gente partiu para o nosso depósito próprio, né, e que foi outra mudança que a gente teve também grande, e começando uma outra coisa diferente, que a gente já teve logística própria, tudo, mas é outro campo agora, buscar novas funções, tudo, mas você tem a operação na sua mão, é totalmente diferente, né, do que você terceirizar hoje em dia. Está sendo, assim, bem melhor nesse requisito. Apesar de que Legal. no começo é um pouco mais custoso. Legal, muito bom. E aí, passando aí para a Bia da Dentai, escutar um pouco como que foi essa mudança de time, ou enfim, da cultura, como que você executou isso. Não sei se o time necessariamente aumentou, salvo engano não, né? Mas conta aí, e eu acho que se nem aumentou tanto, é até interessante, porque você conseguiu, no final das contas, não vou dizer aumentar a margem, não sei se necessariamente, mas se você conseguiu dobrar o faturamento com quase o mesmo time, ou sem mexer muito no headcount, isso teve impacto, com certeza, pelo menos na margem de contribuição. Aí, como você alocou isso depois no seu negócio, é uma questão estratégica. Uhum. Na verdade, o SaaS sempre foi totalmente minha equipe, né? Na clínica, como a gente já tinha 15 anos aqui, a equipe, na verdade, eram 2 funcionárias CLT, o resto da equipe de dentistas, eram os mesmos, né? E o que aconteceu? Eu acabei trazendo 2 pessoas, um gestor e um dentista, com o perfil que eu queria, seguindo a cultura que eu gostaria, e coloquei eles junto na equipe. Isso fez total diferença para a gente realmente conseguir moldar o resto da equipe. Porque, obviamente, eu liderando preciso ser a esperança do time, preciso realmente passar essa confiança para eles, passar essa visão de mudança, e preciso ser firme nisso, no posicionamento, mas também é importante ter pessoas que também compartilham da mesma visão que você tem, para a gente conseguir expandir isso para as outras pessoas. Então, até que foi tranquilo, obviamente que tem alguns desencontros, teve algumas discussões, até para a gente conseguir alinhar, porque a gente sabe que a gente vai mudar bastante coisa, e eu realmente sou um turbilhão, não quis mudar de pouquinho em pouquinho, eu já quis mudar tudo de uma vez, e no momento que a gente iniciou, tiveram dificuldades, mas assim, nada que pudesse fazer a gente parar, ou pudesse fazer a gente retroceder. Acho que os desafios acontecem, às vezes a gente erra também, porque a gente é humano e a gente tem que, de repente, mudar um pouquinho a rota, mas isso faz parte, não tem nenhuma fórmula pronta para empreender, e isso faz totalmente parte, mas graças a Deus a gente conseguiu, a gente está com o SaaS tem 3 anos, com a nossa equipe, atualmente eu tenho 2 funcionários, mas a equipe como um todo, com os terceirizados, a gente tem cerca de 5 pessoas, e na clínica a gente tem quatro funcionários, e na equipe como um todo, porque a gente também acabou agregando alguns outros dentistas especialistas em outras áreas, também com essa visão um pouquinho diferente. Então, no total, a gente deve ter cerca de 9 pessoas colaborando para a clínica. E como que foi essa mudança da cultura? Como foi a reação das pessoas? Esse é um tema que eu particularmente gosto bastante. E assim, o que a gente aprende é uma coisa que eu acredito também, uma das funções do líder é ser o guardião da cultura, né? Porque cultura a gente sempre vai ter, isso é uma coisa que a gente no G4 escuta muito. A questão é se é você que está ditando a cultura do seu negócio ou não. Como que foi essa mudança? Como que foi treinar o pessoal, mostrar que mudou? Quais que foram os desafios? Teve algum desligamento? Uma coisa que é interessante também aqui, que eu queria escutar de você, como que é trazer gente de fora, talvez até com um nível de senioridade maior do que o que estavam lá, se teve uma reflexão, geralmente tem, né, com funcionário, tipo, puta, eu tô aqui há 10 anos e trouxeram alguém de fora que tem um cargo melhor que eu e tem uma outra visão. Como que foi lidar com essas expectativas?
Bom, basicamente, assim, eu não trouxe ninguém muito fora da realidade, assim, da clínica, mas, na verdade, eu acho que, assim, primeiro ponto é qualquer pessoa que empreende, que lidera, a gente também está vendendo. Então, o primeiro passo é realmente vender nossa ideia, vendendo um sonho para aquela pessoa. Eu acho que é o que realmente motiva, né? Precisa ter essa contrapartida. Não é só eu querendo implementar algo novo, mas assim, o que esse novo vai trazer de benefício para aquele time. E eu acho que eu sempre pontuei bastante isso, trazendo alguns benefícios que eles pudessem acreditar junto comigo. Então, não é simplesmente impor, não é simplesmente trazer um PowerPoint falando essa é a nossa cultura. É sim viver essa cultura todo dia. É fazer com que aquelas pessoas acreditem junto com você no que a gente está querendo implementar, o que aquilo vai mudar na vida daquela pessoa. E sim, tive vários desafios, como eu já falei no começo, tive embates, tive confrontos, principalmente por eu não conseguir. Eu queria colocar uma meta que pudesse que o pessoal conseguisse ganhar bastante em cima dessa meta, onde todo o time fizesse parte do quem está na linha de frente, mas que todo mundo se beneficiasse com essa venda. E isso acabou gerando bastante impacto no começo, bastante mesmo. Acabei não desligando ninguém por alguns motivos, mas eu acredito que foi para o melhor. E hoje em dia a gente está lutando pelo mesmo ideal, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ganhar junto, e eu acredito que é isso, não adianta um ganhar e o resto não ganhar, até porque todo mundo faz parte desse bom atendimento com os nossos clientes. Muito bom. Entrou mais uma pessoa aqui. Interessante uma visão diferente que deu certo, né? Porque muitas vezes quando faz esse movimento de crescer e trazer pessoas de fora, tem um pouco de turnover, às vezes muito ou pouco, né? Depende de como. É que me parece que a mudança de cultura deve ter sido drástica, né? Na primeira passagem de bastão ali do seu pai para você, mas uma vez que você já estava, e até uma característica que você tem, que eu admiro e que inclusive acho que todo líder deveria ter, né? Todo empreendedor deveria ter, é de não ser covarde, tanto em relação ao mercado, mas também em relação ao próprio time, ao próprio negócio. Mas se você tem uma visão, precisa executar essa visão. Eu vou dizer assim, doa quem doer, isso é mais a coisa minha, mas a visão é essa e mostrar como as pessoas estão relacionadas ali, né? E não de baixar a cabeça. Até porque, assim, se começar a baixar a cabeça no próprio negócio, a tendência de desandar é bem grande. Mas acontece, assim, a gente atende mais de 100 empresas no escritório, nem todo líder tem essa visão. E quando não tem sócio, aí é complicado, porque às vezes um sócio pode não ter essa característica que tem outra, mas alguém tem. Alguém tem que zelar pela cultura e pela execução da visão do planejamento estratégico do negócio, né? Mas é bacana isso. Acho que queria escutar um pouco de vocês também. Na visão de vocês, qual que é o papel do líder de um negócio nesse cenário de mudança? Como que tem sido conciliar as expectativas de executar a meta? Por exemplo, pode ser que para a Alessandra, na época da Prime Baby, a meta não era necessariamente triplicar o faturamento. Não sei dizer, eu estou especulando aqui, porque pode ser que na hora você nem sabia que tinha todo esse potencial. E aí uma coisa que acontece, às vezes, vamos supor, passou o primeiro ano, triplicou, você já está falando isso com outro cliente que cresceu um pouco mais de 100% no ano também. Aí no ano seguinte já acha que vai duplicar de novo. Como que é conciliar essas expectativas, né? E o que vocês acham que é o papel do dono, né, do líder? Como são empresas pequenas, geralmente o dono é o próprio líder do negócio, né? Os sócios são os próprios líderes. Não tem nenhum C-level aqui, eu acho, né? Nenhuma empresa com C-level. Então, qual que é a visão de vocês? Qual que é o desafio? E como vocês lidaram e lidam, né, com esses desafios? Quer falar, Bia? Pode falar, Lê. Eu acho que o papel do líder hoje, assim,
eu não tinha essa visão, não sei, errada, porque também não foi, de estar mais perto acompanhando os nossos próprios liderados, né, os funcionários. E eu acho que você ter se aproximar, a gente instituiu também coisas que eu não tinha, são metas para eles, né? Para engajar eles também na empresa, né? Isso também acho que foi bem legal. Então, assim, a gente atingindo, a gente tem metas hoje mensal, coisa que eu não tinha, né? Então, assim, tá próximo. Eu sempre pergunto, eu sempre peço para que eles tragam para mim coisas novas também que eles têm. Você está mais perto, assim, dos seus liderados, como, né, essas reuniões que a gente faz, a one-on-one, perguntando, isso tudo, eu acho que muda muito a visão. Eu acho que a gente está mais próximo deles. E pedindo essa troca, eu acho que uma das características que eu vejo que é importante no líder, né? De estar junto, não é só porque ir lá e tem que fazer o seu trabalho, não. É crescer junto, né? Eu tenho um dos nossos funcionários que se destacou muito, assim, já logo de cara, a gente reconheceu, né? Falei assim, olha, o seu reconhecimento é esse. Então, assim, a gente já chamou ele já assumiu funções, mesmo que ele não tenha, né? Eu não tenho hoje na empresa pessoas assim, né? De formação, de estudo, a gente tem pessoas que estão batalhando o dia a dia e crescendo com a gente. Então, a gente manda para curso, a gente manda para eventos, tudo isso para agregar valor para eles e para nós. A minha visão é essa. Eu acho que não é só pegar para nós, né? A gente tem que fazer com que eles cresçam também. Então, uma das visões que eu peguei muito é isso, é liderar, mas que eles possam crescer junto com a gente. Né? E lógico, um dia vai sair, pode sair, né? Vou treinar aqui, vai sair, pode acontecer, né? Esse é o mercado. Mas eu acho que não é só a visão para nós, para a empresa, eu acho que é para o nosso liderado também. É isso que eu tenho trabalhado bastante assim com eles. Gostaria de ser melhor, né? A gente sempre acha que a gente está fazendo menos, mas tá perto, tá querendo que eles evoluam também junto com a gente. Eu vou comentar um pouquinho sobre. Eu tenho muito esse perfil que eu quero muito que o negócio transborde realmente para recair também sobre eles. Eu sei o quanto, às vezes, mal remunerado, né, esse pessoal pode ser, e eu realmente me apego às pessoas e eu creio que eu posso fazer muita diferença na vida delas a partir da empresa. E uma das coisas que eu gosto muito de liderar e tem muito meu perfil é uma parte de mais flexibilidade. No começo, eu era muito rígida, principalmente por querer implementar essa nova cultura, esse novo passo, mais firmeza, mas eu também descobri que, na verdade, eu não descobri, eu acho que eu cheguei mais no momento de confiança mesmo, e que hoje em dia me deixa um pouco mais tranquila. Então, o que eu gosto muito de fazer? Eu dou o caminho das pedras, eu mostro, eu ensino, eu implemento. E eu saio um pouquinho da linha de frente ali, de estar lado a lado com aquela pessoa, porque eu quero realmente ver o quanto aquilo vai fazer diferença, o quanto ele vai conseguir realmente executar aquela função, o quanto ele vai se destacar. Não fico em cima, eu vou acompanhando realmente, porque eu sei que todo mundo erra, a gente tem uma curva de aprendizado também, então eu gosto de realmente acompanhar aquela pessoa um pouquinho mais de longe. E quando realmente eu vejo que precisa de alguma mudança de estratégia, precisamos voltar atrás um pouquinho, preciso fazer esse acompanhamento, eu vou e faço. Então, eu gosto muito de deixar um pouquinho a pessoa um pouco mais livre para realmente fazer a sua execução, mas também tem esse ponto que a gente precisa estar junto também. Então, eu gosto bastante desse tipo de liderança. E deu resultado, né? Porque, mais uma vez, no Deu. seu caso em específico, como não aumentou muito o headcount, eu sou muito de métrica, né? Muito de números, apesar de ser advogado. Mostra que tem resultado, porque com o mesmo número de pessoas você aumentou muito o faturamento. Não precisou trazer novas pessoas ou mudar o pessoal. Então, qual que é o perfil de idade dos seus funcionários, você sabe? Mais ou menos, né? 30 anos. Porque talvez um insight que você percebeu e executou, né, é que essa geração, esse pessoal privilegiava talvez um pouco dessa
flexibilidade, porque me parece, pelo que você mesma relatou, que antes era um sistema mais rígido, devia ser a cultura do seu pai. E com uma mudança de cultura, mantendo o mesmo perfil, não dá para generalizar, né? Tem gente que tem 30 anos e precisa ter alguém próximo ali, cobrando toda hora. Cada um. Não gosto de dizer essas generalizações. Mas deu resultado. Eu sempre... Porque às vezes tem coisa que é bonita no discurso, mas que não traz resultado. Não funciona. Ou que traz um resultado ruim. E tem coisa que às vezes não dá para postar num corte do Instagram, mas que traz resultado. E se tem uma empresa que não é de mídia, é para ter resultado, né? Não para falar só o que é bonito, digamos assim. Interessante. Mas também, um parênteses, também tem muito, exatamente isso, tem muito a ver com o perfil do colaborador, né? Eu já vi realmente que tem gente que eu preciso pegar mais na mãozinha e estar ali junto. E tem gente que eu não preciso fazer nada e a pessoa consegue tocar super bem. Então, vai muito do perfil da pessoa também. Boa. E aí, até para a gente abrir um Q&A breve aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, seja do próprio negócio delas, ou se quiser trazer uma experiência do seu negócio e, enfim, compartilhar com o pessoal e ter uma visão de todo mundo, inclusive da Alessandra e da Bia, pode levantar a mão ali pelo chat. Mas uma coisa que eu queria escutar um pouco de vocês duas antes de partir para o Q&A primeiro, que as duas têm uma marca própria, um produto próprio, por exemplo, até uma visão, até depois se a Cássia, que trabalha bastante com e-commerce, quiser desenvolver isso, mas também a Alessandra, que geralmente quem trabalha com marketplace só reclama do marketplace. E a Alessandra trouxe um contraponto, não sei nem se foi de forma intencional ou não, mas é a realidade que, às vezes, ter estado B2B é pior do que estar no marketplace. Você vai ter mais inadimplência, por mais que tenha uma margem maior, não necessariamente vai ter um volume maior. E aí uma tendência que eu tenho acompanhado, né, até isso aí que eu queria escutar da Alessandra e da Cássia, tem gente aqui que é de varejo também, ter a marca própria, né, depender menos de só ser um revendedor, um seller qualquer no marketplace, ter uma marca própria. Eu acho que uma questão, dependendo de ser varejo ou serviços aqui, mas em comum das duas, é que elas têm um produto próprio, um serviço próprio em alguns casos, uma marca própria, e estavam próximas, tanto do produto, vou generalizar para não ser só mercadoria, do produto, do time e do cliente. Uma visão que eu tenho, às vezes, de quem só trabalha com marketplace, ele acha que vai... né? Eu tenho, sei lá, revendo isso daqui, se não tiver um produto próprio, e aí o marketplace tem que fazer tudo por mim. Até porque é difícil, quando a gente trabalha só com marketplace, ter dados do cliente, né? É mais trabalhoso. Muitas vezes a gente não, que eu trabalho só com serviço, né? Mas o pessoal usa isso meio que como uma muleta para justificar o insucesso ou para justificar os desafios. Mas o que me parece, outras coisas que tem em comum ali entre as duas, é de ter um bom produto. Inclusive, a Alessandra parece que em algum momento, não vou dizer que chegou a duvidar do produto, mas refletiu se o problema era o produto ou outra coisa, e viu que não era o produto, processos, né, via de regra. Mas se ela não tivesse uma marca própria, o que ia ter feito naquele momento? E se ela fosse, por exemplo, o cliente dela? Ou se fosse só um revendedor? É uma reflexão dura. Aí até queria escutar isso aí da Cássia, né, que eles atendem aí algumas centenas de varejistas, né, principalmente de e-commerce, como que a visão é de quem não tem marca própria. A percepção que eu tenho é que tem gente que está dormindo aí, perdendo timing, e como Oi, as bom dia. os Eu vou distribuidores pedir estão um fazendo... favor, te cortando, para você repetir a pergunta, porque me ligaram bem aqui na hora. Fica tranquila. Até depois você pode falar depois da Alessandra e da Bia, mas eu quero ver a visão de vocês que lidam com algumas centenas de varejistas. Como Sim. vocês têm percebido quem não tem marca própria, quem só é revendedor? Porque cada vez mais as indústrias estão se plugando direto nos marketplaces e assim, uma escala maior vai acontecer o que a gente viu aqui da Alessandra com os antigos clientes B2B. Porque se você consegue ter contato direto com o consumidor final e você tem um produto físico, você vai fazer isso, você vai ter muito mais escala, muito mais dados, e vai eliminar uma etapa do processo de logística, que é um custo muito considerável quando a gente pensa em varejo. Mas, enfim, antes de passar aí para o Q&A,
queria escutar um pouco da Alessandra e da Bia, essa visão de produto, de estar focado em ser próximo do produto, do cliente e aí também dos colaboradores. Uma das coisas que a gente sempre prezou, né, na empresa é o atendimento ao cliente mesmo, sempre prezei, assim, a gente tem muito cuidado com isso. Eu acho que eu considero isso como um dos nossos diferenciais, assim, a gente se preocupa muito em atender bem o cliente. E essa mudança que a gente fez para o B2C colocou a gente próximo de quem realmente usa o cliente, o produto, né? Porque antes a gente atendia sempre as empresas, né? E muitas vezes as empresas, eu vou devolver o produto porque isso, porque aquilo, e não consegue resolver o problema, que é a troca ou que é a devolução. E problema, né, com produto, geralmente, e sempre, às vezes acontece, isso né, todo mundo está sujeito, mas você tá estando perto do problema direto com o cliente, eu acho que é mais fácil de você entender aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa melhorar, né, ou a forma de como você atender. E acho que uma das coisas que a gente uma das coisas que a gente mais preza hoje é realmente o atendimento ao cliente. A gente hoje, o marketplace, você tem que responder na hora, você tem que responder o mais rápido possível. Hoje a IA ajudou muito, né? A gente, tudo isso. Mas a gente preza muito, muito por isso e a gente começou a entender um pouco melhor. Agora eu estou numa outra fase que eu estava até conversando com o Bruno, que eu preciso ir para uma outra estratégia, né? Agora, é criar o storytelling da marca, o porquê que as pessoas vão comprar o meu produto, por que as pessoas vão comprar da Prime Baby, né? Porque existem muitas vendas hoje de mercado no B2C de produtos de bebê genéricos, né? Então agora eu tenho que me agarrar ao porquê comprar da minha marca, né? Agora eu vou partir para esse próximo passo para que a gente continue vendendo da forma que a gente está vendendo, para que nenhum outro, né, para que a gente tenha mais solidez no mercado, assim, entende? Porque como eu estou mais perto aí do cliente, eu preciso entender melhor ele dessa forma, né? Então eu tô agora o meu desafio desse ano é esse, criar uma narrativa, investir mais na minha marca própria como produto, para que eu consiga ter a fidelidade, né, da marca, de conhecimento, porque a gente já está no mercado, o B2B já conhecia a gente, né, assim, como cliente, como marca de produto para bebê e tudo. Agora a nossa questão é fidelizar o nosso B2C, né, o cliente em si. Sempre aprendendo, sempre mudando. No meu caso, eu acho que assim, o que eu tenho de possibilidade é um marketing digital, congressos, eventos e parcerias, né? Pela visibilidade, assim, de ter lançado a primeira IA, eu consegui bastante interesse de pessoas que eu jamais imaginaria ter, ou jamais teria sendo uma dentista. E isso alcançou bastante parceria bem interessante, bem legal, que pudesse dar uma bela alavancada, mas eu ainda não descobri a fórmula secreta para esse meio, eu ainda não tive sucesso por meio de parceria, distribuidores, por enquanto, vai que, né, futuramente alguma coisa aconteça, mas esse nunca foi a minha salvação, ou nunca foi algo expressivo. Então, o que eu sempre fiz foi colocar minha cara na linha de frente, realmente mostrar a dor que eu sentia no mercado para criar essa plataforma, por que eu criei, para que serve, tá ali na frente, realmente criar toda essa narrativa, storytelling, e é o que eu venho fazendo e o que tem trazendo bastante resultado. O que eu vejo aqui no marketing digital, a gente ainda tem um pouquinho de distanciamento com o nosso cliente final, e evento a gente tem uma adesão muito maior, que é muito legal você estar ali na frente, apresentar de forma concreta para o seu cliente todos os benefícios, já quebrar todas as objeções, mas são estruturas e propostas totalmente diferentes. Um ponto você tem um mundo para apresentar com poucos reais,
que seria o marketing digital, e no outro ponto você tem um evento onde você vai conseguir lucrar bem, só que você tem que ter também um investimento muito maior. Mas são os meios que eu tenho conseguido avançar com o SaaS. Boa. Eu gosto de falar de negócio, eu vou fazer uma outra provocação aqui, mas eu vou abrir para as perguntas. Qualquer coisa, depois, se o pessoal não fizer pergunta, eu faço essa. Mas antes de ao Q&A, até quem quiser fazer pergunta, pode se apresentar, né, e falar um pouco do seu próprio negócio, e aí fazer a provocação, o questionamento que quiser fazer. Aí queria escutar um pouco da Cássia, como que vocês têm observado isso, principalmente de marketplace, quem não tem marca própria, como que está lidando, às vezes está se afogando aí com a maré, porque como eu falei, sei lá, não sabia o número, mas eu sei que vocês têm algumas centenas aí de varejistas. Queria escutar, entender um pouco da percepção de mercado de vocês, porque eu acho que o público, pelo menos que está aqui online, tem uma certa preponderância aí de varejo. Bom dia, gente, tudo bem? O que eu vejo, o que eu acompanho muito, tem muito a ver com isso que a Ale falou. Então, eles investem muito na experiência. Então, por exemplo, quando a gente fala de Mercado Livre, eles são clientes do Mercado Livre, eles não são clientes, né, do meu cliente em si. Então, a questão da experiência faz muito sentido. Então, quando a gente fala de Mercado Livre, a questão da descrição do produto. Então, ter uma descrição que seja completa, que tenha ali, se é roupa, tá falando qual material, quais são as medidas, né, de uma forma ali mais completa, correta, a questão das fotos também. Então, colocar a foto do produto de uma maneira correta. A gente está vendo muitos casos de clientes, até a Lê é um exemplo disso, em como esse produto chega para o cliente. Então, investir no cheirinho, investir ali num brinde que vai, na embalagem, na caixa, porque para fazer mesmo, criar essa questão ali, esse apego, essa lembrança, para que quando vai repetir a compra, vou lembrar de comprar daquele que vem o brinde ou que vem o kit. Então, a questão da promoção, de repente, sei lá, o carro vai comprar uma lanterna, já compra o kit da lanterna. Então, toda essa questão ali da experiência, com que faz que ele lembre, né, não só, tipo, vou entrar no Mercado Livre e vou pesquisar o preço, mas de comprar daquele que sabe que vai vir bem embalado, que a descrição está correta, que o material é bom, que não vai ter ali risco de devolução, essas coisas assim. O trabalho da Daiane da Cheirinho foi para isso? Foi para, tipo, da embalagem do produto? Uma curiosidade. A gente está fazendo para colocar o nosso cheirinho, criar o cheirinho da marca para quando o cliente receber o produto, ele sinta aquele cheirinho, aquela experiência de ter aquele cheirinho já de bebê. A gente tá desenvolvendo isso. Isso aí é interessante, hein? Dando certo, vocês podiam divulgar aí na Bracetê também, né? Se é que já não fizeram isso. A gente fez, inclusive, o da Bracetê, não sei se vocês vão lembrar, mas no fórum do ano passado, ela fez o cheirinho da Bracetê. Então, quem passou nosso stand tinha a máquina com o nosso cheirinho. E foi ela que fez também, mas assim, a gente tem muitos clientes que fazem isso. Quem fez também, não com ela, mas que estava no evento de vocês, Wesley, ele também está fazendo, que é o cheiro da marca dele. Então, todas as roupas ou embalagens. E aí eu acho que ele estava até estudando, inclusive, para vender ou dar de brinde uma miniatura do cheirinho dele. Porque eu tenho essa ideia também. Quem compra a roupa, que lembra, que gosta do cheirinho, tem ali para levar para casa. São diferenciais, né? Acho que o cuidado de você olhar para o cliente de uma outra forma, né? E diferencial. Hoje em dia, muita gente tem, mas eu acho que você tem que fazer com a sua carinha, né? Eu acho que é isso. No marketing, a gente chama isso de marketing olfativo. Olfativo, Por exemplo, a M. Martin, aquela loja de vestuário, tanto para cama quanto mesa e banho, eles têm um cheiro muito específico de loja que virou um cheiro de difusor. Né? Então, é basicamente um cheiro ali acho que é de bambu, que se hoje você vai no mercado e pega um koala com cheiro de bambu, você não vai falar, nossa, o cheirinho do koala, você vai falar, nossa, o cheirinho da M. Martin. Lembra da loja, né? Exato, então é bem legal isso. Interessante. Não sei se alguém aí quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, não precisa ser sobre esse tema, pode falar, Cláudio.
Pode abrir o microfone, Cláudio, da NutraWorld. Tem um aqui que mandou por texto também. Acho que o Cláudio deve estar com dificuldade ali. Tá bom. Enquanto você entra e sai, Cláudio, eu vou ler a pergunta aqui do Duarte, que eu não sei o nome dele. Bom dia, estou no Caco Barulho e vou mandar minha pergunta por aqui para a Beatriz. Queria saber um pouco dela sobre o processo de transição. Foi feito algum tipo de planejamento interno? Passou um tempo entendendo o funcionamento da empresa? Se sim, quanto tempo? Ou já chegou implementando o seu jeito de ver o negócio? Como lidou com as resistências e as mudanças? Quais são os maiores desafios trabalhando em ambiente familiar? Boa. Cara, eu sou muito impulsiva. Então, não foi com planejamento, eu sou zero planejamento, realmente, tipo, eu gosto de muita... Eu não sou uma pessoa que gosta de mudanças, mas nessa parte de trabalho eu acho necessário. Se alguma coisa não está bem, eu simplesmente não insisto. A gente muda de rota. E basicamente foi o que estava acontecendo. Eu estava indo já para o final aqui da pergunta, que eu acho que já vai ser o começo dessa resposta. No ambiente familiar, como eu já não estava me sentindo bem, principalmente por não estar conseguindo colocar minha visão de negócio, não estar conseguindo fazer o atendimento da forma como eu gostaria, tendo que seguir os padrões do meu pai, a gente trabalha em unidades separadas, né, hoje em dia. Mas antes eu trabalhava na mesma e ele trabalhava na minha. Então a gente desvinculou essa parte com bastante conversa, com bastante tempo também, mas era algo necessário para eu conseguir romper, para eu conseguir implementar o que eu queria. E quando eu consegui esse espaço, foi do dia para a noite. Foi querer implementar tudo que eu já vinha acreditando, tudo que eu já vinha aprendendo. E, obviamente, no começo, como eu falei, como é muita mudança, é muito desafiador. Você acaba tendo alguns questionamentos, tanto interno quanto da sua equipe, mas eu acho que isso faz parte, porque liderar, mudar e principalmente mudar de rota requer muita coragem e medo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ir com medo mesmo, fazer as mudanças. Eu sou totalmente sem planejamento. Hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de planejamento, mas ainda é realmente só indo, só vai, e tem dado certo, graças a Deus. Mas esse foi o momento de transição. E eu sei quanto para a gente, acredito que você seja dentista, é difícil a gente alargar o mocho, porque a maioria dos nossos pacientes, eles são muito apegados à pessoa que está atendendo, né? Pela intimidade, por ser um processo extremamente delicado de lidar com a boca. Não é todo mundo que simplesmente vai e confia. Então, as pessoas estão muito atreladas a isso. E o que eu sempre fiz com todos os meus pacientes, sempre deixei claro que eu tinha essa intenção de ir largando aos poucos o atendimento, o procedimento em si, e hoje em dia o que eu faço, como eu tenho um escritório no mesmo prédio que a minha clínica, eu sempre estou junto com todo mundo, tanto com a equipe quanto com os pacientes. Então, eu amo estar lá, sentar, tomar um café, às vezes passar um pente fino no orçamento, de realmente mostrar para aquele paciente que eu estou ali presente ainda, mas com outra função. Então, isso tem feito totalmente diferença. Se simplesmente largasse mão, não ia rolar. Eu vejo que os pacientes têm muito essa necessidade de você estar junto, independente de onde for. E isso faz diferença. Bom dia a todos. Oi, Aí, desculpa, a Beatriz terminou de falar, eu estou cortei Não, você. já terminei. Pode falar. Bom dia a todos, meu nome é Cláudio, estou dando para hoje. Obrigado aí, Edson, pelo convite, né? É um prazer aí estar com vocês e conhecendo um pouquinho, né, o trabalho de cada um. Eu trabalho com revenda, né, então vocês tocaram num assunto aí que é o meu mundo, né, que é revenda de produtos e principalmente em marketplace, e como já foi pontuado, os desafios são enormes para quem trabalha nesse mercado. E uma coisa que eu queria trazer aí, né, como reflexão também, é uma coisa que eu tenho percebido no mercado e é uma coisa que eu estou tentando também mudar o posicionamento, do papel da revenda, né? Hoje a revenda realmente enfrenta grandes e enormes desafios, porque a gente sabe que a guerra de preços está uma forma insana nesses canais. E aí o que eu tenho provocado junto com os fornecedores, né, é de trazer, né, as revendas de uma forma
um pouco mais singular nessas plataformas. De que modo seria isso? De como essas revendas realmente elas podem estar agregando a marca e os seus produtos, né? Então, eu sei que a maioria das revendas trabalha com N SKUs, uma quantidade enorme, e você acaba não focando. Então, o que eu tenho provocado e tenho tentado chegar e falar para algumas marcas, né? Que eu tenho mais apreço e mais relacionamento, né? E a gente realmente estreitar essa parceria, a gente ter como um parceiro real e verdadeiro, né? E a gente impulsionar essa marca dentro das plataformas, fazer ações não somente dentro de marketplace, mas também em site próprio, Instagram, ou seja, o marketing digital ele é tão amplo que dá para você trabalhar de N formas, e eu acho que o papel das revendas precisa ser repensado, né? Quando ela vem sendo trabalhado nesse mercado já há alguns anos, principalmente pós-pandemia, que tudo mudou, né? O comportamento do consumidor foi alterado enormemente. Quem não comprava online passou a comprar, e cada ano a ano a adesão a essas plataformas online ela é crescente, né? Só basta ver os números do e-commerce no Brasil. Então, acho que o papel das marcas e dos fabricantes vai ser trazer para junto de si realmente quem realmente impulsiona aquela marca, quem realmente está ali no dia a dia, sendo um parceiro real e não simplesmente toma aqui meu produto, faz aí o que você quiser e joga aí nas plataformas, vê o que você vai fazer. Eu acho que não é bem mais isso, né? Eu acho que não é só questão de conhecimento técnico, né? Eu vou lá no Mercado Livre, crio lá um anúncio bem estruturado, minha opinião, tá? Mas eu acho que vai muito além disso. Eu acho que é o engajamento da revenda no produto e na marca, ou seja, acreditar no propósito da marca, acreditar na missão da marca, para ser mais um aliado, mais um parceiro ali junto da marca e dos seus produtos no mercado. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que o papel da revenda ela precisa ser repensado, né? Então, claro que isso não dá para ser para um mercado todo, é óbvio que tem gente que trabalha, sei lá, 1.000 SKU, 500 SKU, enfim, mas eu acho que precisa ser repensado o papel das revendas no mercado brasileiro, porque não dá mais para ser só questão de preço ou questão de fotinha bonita. Eu acho que tem que ser muito mais do que isso, tem que ser realmente um engajamento e um verdadeiro parceiro real mesmo, né, da marca e do propósito da marca, entendeu? É isso que eu queria trazer para todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Alessandro, se quiser fazer a sua consideração sobre esse tema, se a pessoa começa Não, eu no assunto. concordo super, porque assim, antes de eu entrar no mercado online, a gente via muita guerra de preço, né, dos nossos produtos. E isso não é bom para a marca também, né? Porque era um querendo ganhar aqui, outro querendo ganhar aí, e nisso que os clientes foram se perdendo, né? Porque aquela guerra de preço do Mercado Livre, das plataformas, acaba fazendo você abaixando o preço, abaixando o preço, abaixando o preço, e quando você vai ver, o negócio já tá, a roda já tá virando e tudo, né? Então eu acho que você falou tudo, é virar um parceiro da marca, né? Trabalhar junto, ter a mesma visão. Eu acho que isso, com a vinda das marcas, né, para os marketplaces, eu acho que os revendedores tendem a ir para esse caminho, né? Assim, manter um preço X, ninguém muda, para que todo mundo consiga vender, né? Assim, outro dia eu vi uma postagem assim, de um grande influenciador falando assim: olha o tamanho desse nosso Brasil, né? O nosso país é imenso, é gigantesco, a gente não tem noção daquilo que a gente ainda pode explorar para vender. Então tem mercado para todo mundo, mas a gente tem que ter essa mesma visão e caminhar. E uma das coisas que eu acho que assim que a gente quer fazer futuramente às vezes esse produto X eu vou dar para revenda, e esse produto outro vai ficar comigo. Isso as marcas têm feito muito, né? Assim, para explorar um pouco mais esse mercado também, porque tem muita possibilidade. Concordo, gênero, número e grau, é isso mesmo. É a parceria. Eu acho que mudou um pouco essa visão, né? Assim, não é mais você ser seu concorrente, é você tá junto. Vocês já viram, o Bruno acho que é um pouco mais de serviços, mas algum modelo assim que deu certo, que assim não é tão midiático, né? Não é tão perceptível, melhor dizendo, para o consumidor final.
Mas vamos supor, falar de um mercado que eu entendo um pouco mais, que é o de franquias. Basicamente, a franqueadora ela faz os investimentos, né, ali para promover a marca, e os franqueados, além de pagarem os royalties, eles pagam uma taxa do fundo de promoção. Aliás, grandes varejistas já fazem isso. Vamos supor, você pega a Casa Bahia, Ricardo Eletro, nem sei se existe, mas qualquer varejista grande dessas de ponto físico, elas cobram um preço também das grandes indústrias, então, por exemplo, da Brastemp, paga uma verba publicitária para eles promoverem a marca. Por quê? Isso acaba reduzindo o CAC também. Então, vamos supor, se um eventual parceiro da Prime Baby vocês têm uma diretriz, uma questão de estratégia de marketing, que ele também promove o seu produto em detrimento de outros concorrentes, primeiro que você está tendo mais visibilidade, e uma vez que essas campanhas deem certo, se o produto se torna mais desejado, uma das consequências é que o CAC cai. Outra possível consequência é que a margem pode... Quer dizer, se o CAC cair, a margem vai aumentar, né? Mas dá para cobrar ainda mais. Óbvio que não é tão simples executar isso e dar certo. Mas não sei se vocês já viram isso acontecer para modelos assim um pouco menores. Mais ou menos, o TikTok Shop faz um pouco disso, mas não existe necessariamente uma parceria tão grande entre o influenciador e a marca, né? Eu não sei se vocês viram, se alguém aí que é mais do marketing viu algo assim, ainda que seja em outro segmento, serviço. Serviço é um pouco mais comum nesses collabs. Eu acho que nesse caso tem um mercado que ele vem crescendo muito, porém ainda está muito banalizado, por conta de questões ali de golpe, né, que acaba sendo muito presente hoje no dia a dia ali online, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas um mercado que vem crescendo cada vez mais, e é um dos principais pontos quando a gente fala ali de venda para o setor B2B, B2C, principalmente e-commerce, a gente tentar começar a também direcionar ali os nossos esforços publicitários, os nossos esforços de venda, ali para as pessoas que fazem ali o sistema de logística reversa. O que é a logística reversa? A pessoa ela compra X números ali de produto seu, esse produto ele fica estocado ali no seu ambiente. Por exemplo, a logística reversa ela acontece muito na Amazon e no Mercado Livre. A pessoa compra X números ali, por exemplo, vamos pegar um produto da Ale aqui, uma banheira. Né? Por exemplo, ela compra 40 banheiras ali da Prime Baby. Essa banheira ele não vai receber e vai fazer a armazenagem ali no estoque dele. Essa banheira vai ficar ali em estoque com o próprio vendedor, né? Com a própria empresa. E hoje a gente tem ali pessoas fazendo questões de logística reversa ganhando rios de dinheiro. Né? Por exemplo, a gente tem hoje produtores ali, até mesmo no G4, a gente tem casos dentro do clube, que é um dos maiores segmentos ali de comunidade que a gente tem dentro do G4, e alguns de vocês estão inseridos, que fazem esse sistema de logística reversa, e hoje eles faturam 50, 60 milhões ali no ano. Tem casos a gente de ter um cliente do G4 que ele fatura 1 bi ano, e ele faz logística reversa. Então, esse é um ponto que ele traz muita visão ali de crescimento, mas ela não é tão ampliada como uma questão ali de franqueados, como a questão de um serviço mais voltado ao público diretamente. Ele é mais no backstage, porém funciona bastante também se a gente for pensar em venda. Não sei se fez sentido, se ficou muito nebuloso o que eu falei. O que você quer dizer com logística reversa nesse caso? Boa. Evolução de vendas? Não sei se eu peguei o conceito. A logística reversa nada mais, nada menos é do que uma pessoa que tem um CNPJ e tem um âmbito de venda ali. Ela conhece muito sobre o cenário de vendas. Então, ela compra X número de produto e ela faz a revenda desse produto, desse equipamento ou informação sobre a marca. Então, ela acaba sendo também um viés desse que você comentou ali também sobre franqueados. Então, ela vira um franqueado seu, basicamente, dentro de plataformas de e-commerce. Só que tem um risco também nisso. A logística reversa ela acaba virando um concorrente direto seu. Então, se você hoje vende o produto na base de e-commerce e você faz ali venda para um logística reversa, consequentemente, você acaba criando um próprio concorrente. Porque ele vai trabalhar a margem, né? Mas funciona bastante. Entendi. Talvez seja amarrar isso num contrato, né? Exato. Talvez não, com certeza, porque nesse caso ele vai ser cai no B2B, ele vai ser um cliente que vai consumir bastante coisa, talvez tenha um mecanismo de controle de preço, de margem, enfim. Exato. Ou de partilhar os ganhos, né? Ter
às vezes um bônus ali para caso atinja determinada meta de vendas. No logística reversa, muitas vezes o que a gente acaba utilizando também é tempo de estocagem, né? A gente tem a margem X ali do produto, porém o tempo que ele ficou estocado até ele conseguir liquidar o número X de produtos que ele comprou com a gente. Ele vai ter como se fosse um aluguel de espaço. Então, isso funciona também bem legal, assim. É meio complicado falar, meio nebuloso, porque é algo muito novo, como eu falei para vocês, mas a tendência é que até 2030 esse mercado de logística reversa ele seja um dos principais mercados de venda online, tá? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu também não. Depois pesquisem. É bem o que você falou, né, de como é grande o Brasil. Um negócio que a gente nunca ouviu falar, faturando 50 milhões. Exato, 50, 1 bi, assim, é bem novo. Acho que tem essa questão de logística reversa, não tem nem 2 anos ainda. Interessante. É bem legal, é o Bitcoin das vendas, eu brinco. Mas alguém tem alguma pergunta? Talvez seja a última pergunta, inclusive, dado o tempo. Não, exato. A gente vai considerar isso que eu consegui primeiro amigo. Como ninguém falou, eu vou fazer uma aqui que eu fiquei na cabeça. Tanto para escutar de vocês, mas se de repente a Cássia puder falar um pouco como foi isso na Bracitei, que eu sei que cresceram bastante, tem muitas pessoas lá trabalhando agora. Se o Bruno quiser compartilhar um pouco como foi a experiência dele antes de empreender, mas também se não quiser, tudo bem, porque não precisa ficar promovendo a empresa dos outros aqui. Boa, assim, não, acho que talvez uma reflexão da parte final ali da exposição da Alessandra e da Bia, talvez seja assim que é importante atender para entender o cliente. Um desafio que tem quando se escala, eu acho, né, e sai um pouco do operacional, ou que pode ter esse desafio, é de que você deixa de lidar direto ali com o cliente. Como que vocês têm feito isso? E aí, principalmente, isso aí eu queria escutar um pouco da Cássia até, e do Bruno também, quando o negócio fica bem grande, assim, que às vezes vamos supor uma contabilidade no começo, isso pode acontecer comigo, inclusive, se é que já não tem acontecido, e eu não percebi ainda. Você contrata o contador, você contrata o advogado, muitas vezes. E aí o negócio vai crescendo, às vezes você não vai ter tanta interação com ele. O que tem prós e contras, mas como manter próximo do cliente, ainda que não seja na figura do founder, se isso é necessário ou não, e como ter os indicadores para não deixar de perder, para não começar a perder, melhor dizendo, esses dados, esses insights que só, também pode ser uma crença limitante minha, isso eu quero escutar de vocês para ter várias visões diferentes mesmo, que só quando você está ali no tete a tete ou quando tem alguém, consegue ter esses insights. Tá, eu vou falar um pouco de mim, até porque eu hoje aqui acabei assumindo o CS também da Bracitei, então quando eu estava mais na operação ali, principalmente do financeiro, que eu tinha mais um contato, então às vezes a gente ia cobrar um boleto, o cliente respondia, não, mas vocês são bons para cobrar, mas isso, então eu tinha ali mais métricas, né? Obviamente que quando você está cobrando, essa vai ter é uma muita mais clássica reclamação. do prestador de serviço. Porque você vai ter uma reclamação que aí ele vai querer dar desculpa de por que ele não está pagando. Então, ele não está pagando porque é a gente que está devendo alguma coisa. Então, hoje que eu não estou mais tanto na operação, tem muitos clientes que eu não lembro o nome, que eu falo, meu, quem que é e tal. Então, o que a gente pensa muito aqui? Uma das coisas que você falou, então, tem indicadores. Eu falo muito sobre indicador, treinamento e acompanhamento. Então, primeiro, você tem que ter muita noção de quem que é a pessoa que vai estar ali. Então, não é qualquer pessoa da operação que consegue lidar com qualquer tipo de cliente. Então, você tem que ter esse direcionamento. Então, você vê que é um cliente problema, né? Que é um cliente que é mais complexo, que é mais complicado, você vai colocar uma pessoa que tem ali mais aptidão com esse tipo de atendimento. Quando é um cliente que não chama tanto, que não pergunta, então tá tudo bem ter uma pessoa ali mais júnior, né? Então, entender ali os perfis de cliente, o perfil da sua operação, eu acho que é muito importante. E aí, óbvio, não é porque a pessoa é júnior que ela vai ser júnior para sempre. Então, vai entrar a parte de treinamento. Então, é algo que eu gosto de conversar muito aqui com eles. Fala, gente, né? A nossa expertise é contabilidade, a do cliente não é. Então, tenta, né,
colocar, teve um cliente que reclamou que a gente estava conversando com ele muito em contabilês. Então, assim, vamos tirar essas palavras que são muito técnicas, trazer ali um atendimento mais humano, trazer ali algo mais próximo, conversar. Eu sou muito da geração do telefone, então eu gosto de ligar, conversar, ter a voz. Obviamente que hoje a gente tem uma operação que não consegue mais tanto, né, ter esse contato tão próximo. Então, começar a criar também métricas, né, do acompanhamento. Então, aqui a gente acompanha, por exemplo, os chamados. A gente consegue olhar quantos chamados estão em cada departamento, quanto tempo está demorando para responder, por que está demorando a responder. Então, se é uma época sazonal ali, é uma semana de fechamento, é comum que tenha muito chamado, que demore mais para responder. Mas quando não é, por quê? Por que tal pessoa está com, sei lá, 3 chamados mais de 2 dias? Então, é essa pessoa que está demorando a responder, ou é esses clientes que são muito complexos, o chamado foi passado para ela errado. A gente tem uma pessoa de atendimento que acompanha esses chamados, então ela vai direcionando para a pessoa correta, ela vai cobrando ali, olha, você está com chamada há muito tempo, né? O que está acontecendo? Por que está? Cada líder tem que acompanhar isso dentro do seu departamento. Então, são alguns procedimentos que a gente vai criando, algumas métricas ali para ir seguindo, que a gente consegue garantir que tenha, né, um atendimento melhor, mais humanizado, que tenha ali mais aproximado mesmo. E também, assim, eu gosto de colocar eles para fazer curso. Então, faz um curso ali de atendimento ao cliente. Hoje em dia você entra no YouTube, você consegue ouvir um treinamento, olha, de como falar, como lidar com cliente difícil, como cobrar cliente difícil. É algo que eu vou cobrando muito deles aqui para fazer essa reciclagem, principalmente aqui dentro. A Vitória está aqui, né, que a Vitória trabalha no financeiro comigo. Então, até com ela a gente fala muito sobre isso, né, se fazer sempre essa reciclagem de como lidar com cliente difícil, como cobrar esse cliente difícil, justamente porque a gente tem pouco, né, consegue ter pouco atendimento ali direto com eles, mas que esse atendimento que seja pouco, que seja o melhor possível, que tenha qualidade, porque é o que eles vão lembrar, né, falar, pô, a pessoa me ligou, ela foi ali super, sei lá, conseguiu tratar comigo de uma forma mais humanizada, conseguiu conversar comigo legal, resolveu o meu problema, foi rápido, foi objetivo, não ficou esticando muito chiclete. Então a gente pensa nesses sentidos, assim, sabe? Quer falar um pouco como vocês fazem isso, Alessandra? A gente vai para a Bia, que daí faz o contraponto, sai de serviços para varejo e daí volta para serviços. Eu costumo acompanhar essas métricas de atendimento, assim. E quando eu vejo que o negócio está pipocando muito, aí eu chego na pessoa que está lá no saque, né, que fala, por que está acontecendo isso? Qual que é a mensagem que está vindo? Qual é o problema que está vindo? Porque às vezes é um vídeo que está faltando do produto, é um negócio que pode ser resolvido de uma forma mais fácil. Mas eu me preocupo bastante com isso, assim, vira e mexe eu tô lá, e aí eu falo, eu acho, não sei se sou eu que tenho que fazer isso, ou se eu tenho que ter uma outra pessoa, porque isso tira um pouco do meu tempo, mas eu me preocupo bastante. Assim, com essas métricas de olhar o que está sendo. Outro dia a gente lançou um produto novo, né? E começou a ter muita devolução. Assim, não de devolução do produto, assim, a cliente recebeu o produto, mas aí eu cheguei e falei, gente, será que o descritivo do produto está condizendo com aquilo? Porque às vezes a pessoa olhava, achava, na verdade era um booster, de carro. É uma cadeirinha que você põe, não é cadeirinha, é um assento de elevação. E aí, com a forma como estava escrito o produto, cadeirinha, às vezes a pessoa achava que estava comprando uma cadeirinha de carro. E não era cadeirinha, era um booster, era um de elevação. Então, era nossa, R$ 78,90, eu vou comprar, tá muito barato. Chegava, ai, não, não é. E, na verdade, foi erro da pessoa também de não ter olhado, entendeu? Então, assim, essas coisinhas pequenas que, às vezes, a gente estava tomando um prejuízo, porque devolução para a gente é um prejuízo, você acaba pagando frete, né? Mas são coisinhas pequenas que a gente vai, se a gente não ficar atento, e eu acho que o olho do dono também tem muito isso, né? Assim, de repente você pesca, né? Você vai pegando uns negocinhos ali que é uma coisinha diferente que vai mudar, que deslancha um monte de problema na frente, assim. Pode falar, Bia. Eu até coloquei aqui por ordem para conseguir passar bem o que eu faço. Em primeiro lugar, métricas
Na clínica, o meu gestor ele faz tabelas para mim todos os dias de acompanhamento. Então, eu pego os dados mais importantes. Quantidade de lead, quantidade de atendimento, quantidade de agendamento, de comparecimento, e de venda e de falta. E, obviamente, a gente também acabou desenvolvendo alguns indicadores individuais até para a gente conseguir fazer algumas metas. Segundo lugar, eventualmente, eu passo um pente fino, assim, por cima do WhatsApp das duas empresas, então, tanto do SaaS quanto da clínica, como está sendo aquele atendimento, como que está sendo a conversa, o desenrolar, que ali sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar, sempre, sempre, sempre. Mas não é sempre que eu faço. Também gosto de fazer cliente oculto, que dá bastante resultado para a gente ver realmente como que está acontecendo aquele atendimento. E, em último lugar, para ter esse ponto de contato com o cliente final, eu gosto de fazer algumas mentorias. Não faço mentoria com todo mundo, porque é impossível, mas eu gosto de fazer, se às vezes as pessoas fecham algumas unidades a mais, eu ainda não cobro por essa mentoria, mas eu gosto de ter esse contato e também através de webinários. Então, é muito importante porque o meu cliente é o cara que realmente sente ali a dor, a necessidade do meu produto. Obviamente que eu ainda, quando estava em atendimento, também tinha. Eu tenho uma noção muito boa também para isso, mas é extremamente importante a gente estar em contato com o nosso cliente para a gente até gerar uma conexão, uma comunidade, uma reciprocidade. E o que eu mais tenho feito é fazer com que essas pessoas, esses meus clientes, participem diretamente do desenvolvimento de cada produto. Então, é isso que tem feito o maior diferencial na minha marca. Não é simplesmente uma empresa que cria e bota a galera para testar, e sim é todo mundo que trabalha, que atende e que tem a mão na ferramenta que vai me ajudar a criar um novo produto. O churn, né, a retenção deve ser alta, então, do SaaS, provavelmente. Como consequência, porque uma das consequências disso, tanto na clínica, né, quanto no SaaS, uma consequência quando o engajamento dá certo é ter uma alta retenção, via de regra, entre outros, né. Mas até queria escutar, não sei se o Bruno quiser falar, que o Bruno, se você quiser se apresentar, porque você falou aí, deu uns insights, acho que você parte da premissa de que como eu e a Alessandra fomos mentorados seus e te conhecemos, todo mundo te conhece, mas não necessariamente. Imagina, não. Bom, gente, prazer, eu sou o Bruno. Eu era ex-consultor, eu fazia parte da vertente de consultoria ali do G4, consultoria empresarial. Então, tem alguns mentorados aqui, a Lê, o Wellington, que fizeram parte ali das minhas mentorias pós ali as aulas do Journey, né, que era um pilar ali de educação do G4 para empresas teoricamente jovens ali em relação a faturamento, em relação a tempo também de negócio, justamente para conseguir se desenvolver cada vez mais. E após essas aulas, eles tinham consultorias individualizadas ali comigo. Eu brinco que era um tanto quanto insano, eu atendi uma carteira bem extensa e eu lembro o nome de quase que 90% de todos. Assim, eu atendi uma carteira de 500 alunos, para vocês terem uma noção. Era bastante coisa. Então, no momento que eu estava falando de odontologia, eu ia para advocacia, que no mesmo dia eu ia para veterinária e por aí vai, era uma loucura. Chegava no final do dia, minha cabeça estava literalmente só aquele macaquinho batendo panela, né? Então, tipo, era uma loucura. E desde então, né, desde 2019, antes da pandemia, eu já venho trazendo ali um viés muito de empreendedorismo. Eu tenho uma agência que começou como uma agência de marketing voltada para o setor ali pet, porque a minha primeira formação foi na parte de medicina veterinária. Eu sou médico veterinário desde 2020. Não atuo na área, não atuo desde 2021, me formei, atuei acho que 6 meses e falei, cara, gosto muito de veterinária, amo isso, mas assim, é hobby, acho que não é profissão. E aí sempre tive um viés muito voltado para a parte educacional, para a parte ali de consultoria, principalmente voltada para a parte de vendas. Então decidi sair um pouco desse viés, abrir a agência de marketing que inicialmente era voltada para esse cenário, para o cenário ali veterinário, porque hoje não existe nenhuma agência focada nesse setor e as que existem são urgências, são pessoas fazendo sozinho. Antes da pandemia, a minha empresa ela tinha ali 7 colaboradores, então eu tinha uma folha de 7 pessoas trabalhando comigo, onde a gente tinha em média ali 100 a 120 clientes, porém pandemia chegou, todo mundo se ferrou, né? Eu gosto de brincar essa frase, assim. E aconteceu comigo, inevitável, serviço, acontece muito isso.
E aí continuei com ela, a gente diminuiu o quadro ali de colaborador, diminuiu o quadro também de clientes. Teve clientes também que a gente teve que fazer a demissão, sim, empresas podem demitir clientes, e isso aconteceu, justamente por conta de demanda, o cliente não tinha mais o capital para investimento e também não tinha como a gente realizar o mesmo serviço. E aí no ano de 2025, ali eu decidi dar uma pausa com a minha empresa, quase que 100%, eu saí da operação, deixei ali um sócio, mais 4 colaboradores atuando diretamente na operação dela, e eu falei, agora é o momento que eu preciso estudar e conhecer o mercado. Foi quando eu entrei na G4 como colaborador na parte de consultoria, e eu fui muito sincero com eles, eu falei, o meu tempo aqui dentro da empresa tem validade, e a validade é de 1 ano. Eu estou entrando para aprender. Né? E aí, dito e feito, aconteceu isso. Deu 1 ano na G4 e, como prometido, eu falei, gente, agora tudo que eu precisava eu já consegui, mas com certeza vocês vão ser ali um pilar muito essencial no crescimento da minha empresa e principalmente de questão de indicação. Então, eu sou muito grato com eles em relação a isso. E hoje eu volto com a minha empresa à tona, 100% atuando aqui todos os dias. E qual que é o pilar principal, né, da minha agência, que se chama History Agents? Além do marketing, a gente também tem um viés muito forte em consultoria comercial e principalmente em Customer Success, né, que é o sucesso do cliente. Esse ponto que vocês trouxeram sobre a parte de trazer novas vendas, sucesso do cliente, ele é muito importante, mas aí vem sempre um ponto que eu quero trazer e eu sempre deixo aqui para vocês pensarem. Que é muito aquele ditado que nossos pais, nossos avós falavam para a gente, por que a gente sempre olha a grama do vizinho? Por que a grama do vizinho é sempre mais bonita? Então, por que a gente sempre está correndo atrás de novos clientes? É errado isso? Não, não é errado, é o correto. Mas, para chegar onde a gente está hoje, a gente teve que fazer já esse processo de correr atrás, mas como que a gente está cuidando dos nossos clientes ativos hoje? De clientes que já são consumidores nossos. E aí vem a pergunta do Wes ali que ele fez para a gente inicialmente. Como que vocês conseguem manter esse cuidado mais tete a tete ali, né, utilizando palavras ali mais vanguardistas? Como que vocês conseguem fazer esse contato mais direto com o cliente no cenário atual? A resposta é, a gente não consegue. É impossível. A partir do momento que a empresa cresce, não tem como a gente fazer isso. Então, eu gosto de brincar que tem uma métrica básica na parte de vendas, que é para cada 2 vendedores você tem que ter um CS. Por que para cada 2 vendedores a gente tem que ter um CS? Porque a partir do momento que o cliente ele entra na nossa esteira de vendas, é muito mais fácil a gente fazer esse cliente ele fazer uma recompra, que é o que a gente chama de LTV, que é ele fazer compra de novos produtos, a gente evoluir com ele para ele passar de uma categoria A para uma categoria B. Então, isso é muito mais efetivo e muito mais barato, porque a gente não está pagando para conseguir adquirir aquele lead já está na nossa esteira de comunicação. E também vem aquela questão que, pô, Bruno, mas eu não sou serviço, eu sou produto, eu sou infoprodutor, eu vendo produtos na internet, em e-commerce. Beleza, um grande exemplo é a Lê, né? Eu tive uma conversa com ela ontem. Se hoje a gente está fazendo uma venda de uma banheira neonato, quer dizer que a gente está vendendo um produto para uma mãe que acabou de ter um bebê. Por que a gente não coloca no nosso CRM ou no nosso controle de vendas que daqui, por exemplo, 7 meses, essa criança já vai estar próxima de 1 ano e a gente já não começa a oferecer um andador, fazer um marketing direcionado para ela? Então, tem estratégias no pós-venda que a gente tem que realizar que são muito importantes para a gente conseguir fazer a manutenção de carteira. Então, a partir do momento que o cliente entrou, é impossível donos, Wellington, Beatriz, Alessandra, Débora, Cássia, né, todo mundo que está aqui ter um contato direto, porque a gente acaba querendo ter, mas é impossível. Então, trazer pessoas qualificadas para isso e a gente conseguir manter uma esteira de comunicação interna com os nossos clientes é muito mais efetivo. É polêmico isso que eu vou falar, tá? Mas eu prefiro investir em time de sucesso do cliente do que time de vendas. A partir de um X número ali que a gente colocou como meta. Então, pô, a minha meta era chegar em 2 milhões até maio. Beleza, cheguei em 2 milhões. Vou investir mais no time de vendas? Não. Porque o meu time de vendas, ele vai vender. O foco dele não vai ser trazer qualidade e manutenção do cliente. Vai ser venda, uma atrás da outra.
cheguei na minha meta ali do ano, por exemplo, metade da minha meta, começa a investir ali no time mais de CS, no time de manutenção, melhoria de produto, né, um time de tecnologia, porque é esse time que vai trazer fonte e base para você conseguir manter esses clientes ali ativos e, consequentemente, o seu time de venda ter muito mais portfólio e margem de negociação para trabalhar também com eles. Então, o time de CS, o time de Customer Success, independente como vocês gostem de chamar, dentro do Faria Limer ditador ali, né, que a gente coloca, como que eu posso falar? Todos esses termos em inglês, que é muito isso que a Bia trouxe, que é facilitar a comunicação também com cada tipo de cliente que a gente conversa, acho que é o principal. Assim, então, vamos focar um pouquinho na qualidade do cliente, que eu tenho certeza que se a gente começa a trazer muito mais essa visão, o negócio cresce também. E essa visão com estratégia, tá? Não é só uma visão de acompanhamento, mas uma visão de estratégia de acompanhamento. Eu acho que é principal. Falei muito. Aproveitando até rapidinho, aproveitando esse gancho aí do Bruno, até faz parte totalmente dessa totalmente reviravolta da clínica e mudança de cultura, porque quando a gente iniciou essa nova empresa, eu estava sem nada no caixa, nada. E aí eu olhei para minha base e falei, cara, a gente vai trabalhar essa base. Até hoje, 95 a 99% do nosso faturamento é totalmente base. É recorrência, é ligar para a galera, é entrar em contato, é pegar a pessoa que fez limpeza 6 meses atrás, trazer de novo e ir para cima. Porque lead mesmo é bem complicado hoje em dia. Até traz, mas não é a mesma coisa. Exato. Quem realmente fecha com a gente é quem já conhece nosso atendimento, nossa excelência e quem indica. É olhar para a própria grama, né? Não olhar para a grama do vizinho, aparar ela, cuidar dela bonitinho ali, isso gera muitos frutos, assim. Então, isso vem acontecendo bastante comigo também, tá? Assim, a minha empresa, ela é relativamente nova, ainda mais eu voltando agora muito mais forte nessa questão de consultoria comercial e de CS também, marketing, né? São um dos 3 pilares principais de consultoria que eu tenho. Hoje, eu trabalho por questões financeiras, eu não sou uma empresa muito grande, em trabalhar a base novamente. Então, como que eu posso reativar a minha base? Como que eu posso trazer uma nova roupagem, ser mais sexy comercialmente para as pessoas no qual eu já conversei? E isso vem trazendo resultado desde o início do ano, quando eu entrei, que faz 5 meses, né, 6 para 7 meses que eu saí da G4, eu saí ali de uma base de clientes que eu tinha, que eram 15, para hoje eu tenho ali 37 clientes. Então eu consegui trazer um aumento, dobrei o meu aumento ali de carteira de clientes com um ticket mais ou menos em média ali de 5 a 7 mil reais, a consultoria ou a questão do marketing recorrente, porque eu trabalhei a base. Eu trabalhei clientes que já foram meus clientes que churnaram por algum motivo, então trouxe uma nova vertente e expliquei para ele como que a gente está funcionando também, porque a gente tem muito medo, e a gente utiliza aquele termo que é, não vamos mexer no vespeiro. O vespeiro é o churn, é a pessoa que cancelou com a gente. Mas por que ela cancelou? A gente entendeu de fato o motivo dela? Então tem isso, assim, eu gosto de brincar que no meu CRM, se eu for abrir para vocês aqui, o que é muito comum, as empresas colocam ali 5 motivos de perda, de venda ou de churn. Eu tenho hoje 68 motivos de perda. Dos mais variados, a pessoa caiu, quebrou o dedo, até não tenho dinheiro. Por quê? Somente dessa forma, no final do mês, eu consigo metrificar o porquê que eu estou tendo churn, o porquê que eu estou tendo cancelamento, o porquê que está entrando gente nova. Se a gente for muito generalista, a gente não consegue ser estratégico. Então, coloquem mais motivo de perda, desculpa o termo, é foda, mas vamos ser mais sexys ali comercialmente, porque dá para trabalhar e não tenho medo de mexer no vespeiro. Óbvio que você não vai mexer no cliente que está te processando, obviamente, mas seja ali sexy e mexer no vespeiro, traga ali o diferencial da marca agora, que isso gera muito resultado. Eu estou aqui para falar para vocês que eu passei de 15 clientes para quase 40 em menos de 7 meses. Então, tem resultado. É só fazer a estratégia correta que dá certo. Muito bom. Até um pouco do que eu fiz do escritório, principalmente no final do ano passado, mas no começo desse ano, era algum tema recorrente aí nas conversas com o Bruno, de vender mais para a mesma base. A advocacia tem muita indicação, né, igual qualquer serviço. É que eu não gosto de depender de indicação, então sempre me forcei a investir em rede social, ainda sou muito ruim nisso. Tráfego pago, que começou a performar bem,
mas isso de vender para a própria base, e aí sempre buscar aumentar a base, tem dado, poderia dar mais certo, que eu sempre quero mais, mas tem dado certo. Até pegando o gancho aí da Alessandra, eu vou finalizar aqui já por causa do tempo, também a gente estourou. Eu sei que a Cláudia está aqui, mas não sei se ela está escutando. Mas a Cláudia entende bastante aí do seu público. Ela foi mãe recentemente. Eu me lembro que uma das conversas que eu tive com ela falou que estava em vários grupos de WhatsApp de mães. Não sei se a Cláudia está escutando aí, mas depois eu te mando o contato dela, se ela autorizar, obviamente. Que acho que um canal de comunicação interessante aí para o seu público é esse, né? Que eu presumo que quem compra é a mãe. O filho com certeza não é. Aí o pai, aí depende do pai, né? Mas ela entende bastante, tem uma comunicação bem legal aí com esse público. Enfim, fico feliz aqui que a gente conseguiu ter 2 horas de conversa e quase nenhum termo jurídico, quase nenhum assunto jurídico ou nenhum assunto jurídico, que é justamente o objetivo desses encontros do escritório, quase que nadar contra a corrente aí de escritórios de advocacia, principalmente os corporativos, que ou não fazem eventos, ou quando fazem é para ficar falando só de tese jurídica. Cada um tem seu modelo. Eu quero fazer algo diferente, até porque eu acho que uma coisa que aprendi com vocês, estando uma vez que esteja próximo do cliente, é mais fácil entender o que alterar, o que criar de novo é redundância, né? O que criar para vender mais, o que melhorar, o que deixar de fazer. Isso tudo é uma consequência. Eu acho que muitas vezes os advogados se preocupam muito, até pela nossa formação, igual dentista também, por exemplo, com a parte técnica, comum a prestadores de serviços, a profissionais liberais, digamos assim, e esquece de entender do cliente. Não tem como consultor de negócio ser consultor de negócio e ele entender do negócio do cliente. Para mim isso é uma obviedade, mas que não me parece ser tão óbvio para alguns dos advogados. Mas, enfim, cada um tem o seu modelo de atuação, esse é o nosso aqui. E então agradeço, até um tema recorrente aqui foi de CX. Eu vou tentar para o próximo encontro, porque eu tenho 2 grandes amigas, uma que é diretora de CX da Shopper, inclusive uma vez, por coincidência, ela foi mencionada numa aula nossa, Alessandra, de CX, lá do Journey. A professora, obviamente, nem sabia que ela era conhecida. Então, eles têm um case ali de CX muito interessante. Não sei quem conhece a Shopper, até recentemente uma parte da operação foi comprada pelo iFood. E uma outra que ela é líder na rede de hotéis Wish, e eles estão fazendo toda uma reformulação ali de CX. Uma coisa que eu tento fazer aqui, e a gente tem que melhorar nessas entregas do escritório, por exemplo, até um pouco diferente do G4, que são modelos de negócio completamente diferentes, é que a gente, quando está como aluno, é meio que coadjuvante, ou totalmente coadjuvante, até porque está no processo ali de aprendizado. Mas aqui no ambiente do escritório, os clientes são os protagonistas. E aí, se a gente fala de bastidores, acaba aprendendo com isso. Eu acho bem interessante. Eu, particularmente, apesar de ser muito voltado para resultado, eu gosto muito mais do processo, não é que eu gosto, né? Eu me divirto muito mais com o processo do que o resultado, porque a Débora está aí, ela trabalha comigo, quem convive comigo sabe que uma vez que atinge a meta, para mim já zerou, vou estacar zero. É uma consequência, eu não fico muito, preciso faturar tanto para comprar isso, aquilo, não sou tão ligado a ostentar ou mostrar as coisas, eu gosto muito mais do processo ou do desafio para alcançar aquele resultado do que o resultado em si. E é uma coisa que eu tento espelhar aqui no clube dos CEOs, nas coisas do escritório, que é, como eu conheço bastante dos clientes, pegar alguns cases e entender qual que foi o processo para eles chegarem lá. E só o resultado pelo resultado, principalmente quem vê de fora, não aprende muito. E o legal é escutar a história. Então, é algo que eu vou depois colher os feedbacks aqui desse ponto, sem postar, mas pensar para aprimorar para os próximos, principalmente acho que no modelo presencial isso aqui ia ter sido bem legal. Até tem um amigo meu que ele é chefe, ele tinha falado, quando ele viu o invite, ele falou, você devia fazer isso aí presencial. Eu falei, você tem razão, mas eu estou testando um formato aqui, vai ser bem legal as novas dinâmicas. Agradeço aí pela participação da Alessandra, da Bia, enfim, de todo mundo aqui que entrou, do Bruno, da Cássia, que participaram bastante também, do Cláudio. Se for falar o nome de todo mundo, vai ficar um tempinho aqui.
Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, Prazer. pessoal. Muito obrigada. Ai, meu Deus, eu fui dar tchau aí. Acontece. Tchau, tchau.